As cidades do Porto e Vila Nova de Gaia situam-se frente a frente, duas metrópoles cenográficas e com uma grande força icónica que ao longo da sua história sempre tiveram uma ligação muito especial. Cada uma fica localizada na sua margem do Rio Douro, o elemento que as une e separa simultaneamente. A história e o desenvolvimento do Porto e Vila Nova de Gaia sempre dependeram do rio, um dos maiores agentes condicionadores das características económicas e geográficas das duas cidades. Naturalmente, ao longo dos séculos, as populações ribeirinhas de ambas as margens desenvolveram a necessidade de comunicar entre si. E, desde cedo, o gênio do homem contribuiu para que fosse garantida uma travessia rápida e segura do Rio Douro. O rio, com o passar do tempo, deixou de ser um fator de afastamento e as duas cidades ficaram cada vez mais próximas. Todo este cenário que marca atualmente a paisagem, rasgada por autênticas obras-primas da engenharia, esconde séculos de história, traduzidos nas diferentes pontes colocadas ao serviço do desenvolvimento das populações. Há conhecimento da existência de pontes não permanentes, mas pontes temporárias, com um sistema de pontes de barcas desde há séculos, ainda do tempo da ocupação árabe da península. O sistema era um conjunto de pequenas embarcações colocadas paralelamente umas sobre as outras, não é? Onde assentavam as tábuas, não é? Que eram presas com umas correntes. Bem, e por outro lado só servia metade do ano. A outra metade do ano, enfim, a passagem tinha que ser feita por barco a remos. As últimas pontes de barcas, precisamente no princípio do século XIX, que foram construídas, já permitiam alguma, quer dizer, já não era necessário recorrer sempre à sua desmontagem. Mas era um sistema precário e não era muito seguro. E precisamente uma prova dessa falta de segurança deu-se quando, numa situação de pânico, a população da cidade se precipitou para a ponte das barcas que havia na altura, quando da invasão napoleónica, para se refugiar em Vila Nova de Gaia, e a ponte não aguentou. E dá-se assim a tragédia conhecida, não é, da ponte das barcas. As pontes de barcas foram substituídas por novas construções resultantes da evolução da época. As coisas de facto não acontecem isoladas, dá-se o desenvolvimento da capacidade de construção de pontes, com outros vãos, vencendo maiores distâncias, com a chegada de um novo material, de um magnífico material, que são as várias versões de ferro. Pode-se considerar a ponte Pêncil uma ponte integrada na primeira geração de pontes modernas que a Revolução Industrial vem proporcionar. E ela é construída num contexto que é, de facto, por assim dizer, o relançamento da vida política e económica em Portugal depois da Guerra Civil. Foi uma ponte suspensa, era suspensa por 8 cabos, com um tabuleiro de madeira. E, portanto, por isso, uma ponte muito flexível, com algumas vibrações, etc. Tinha muitas limitações, elas nem sequer um carro de bois podia passar. A ponte ameaçava ruir e muito rapidamente houve pedido ao Governo, porque foi um concurso internacional, pedir para se abrir um concurso internacional para substituir a ponte Pêncil por uma nova ponte que resolvesse os problemas também do crescimento da cidade à cota alta. Esta ponte fechou a circulação em 91 e desde aí nunca mais foi utilizada. A única utilização que às vezes tem é connosco em alguns exercícios de formação que fazíamos aqui. Dadas as características da ponte, é perfeitamente possível fazer este tipo de exercícios aqui.
ponte continua ainda hoje a surpreender-nos pela elegância, uma ponte muito leve, muito elegante. Para mim, resulta absolutamente fabuloso que a ponte tenha sido construída em menos de 2 anos e, portanto, estamos a falar de construir um tabuleiro com mais de 300 metros e tudo à força de braços, rolanas e à força de braços. Grande mérito daquele extraordinário empresário que era o Gustavo Eiffel, que, enfim, poucos anos depois, antes, tinha tomado conta da Casa Eiffel, que estava em completa falência. Maria Pia é uma das primeiras, se não talvez a mais importante, a primeira de grande importância que ele faz. Muitíssimo mérito, mas sem dúvida nenhuma, muito mérito do seu principal colaborador, o Teófilo Seyrig. O que é importante na Ponte Maria Pia? É o arco. É conseguir traçar um arco que vencesse um vão de 140 metros. Até então nunca a engenharia tinha conseguido traçar um arco sólido, que se mantivesse, não é? Que conseguisse resolver essa situação. Portanto, atribui-se efetivamente o elemento principal era o arco. Os métodos avançados que já foram usados de cálculo, tendo em conta o vento, portanto, um conjunto de ações que à época não era normal considerar. A ponte é uma ponte muito elegante, é uma ponte quase que transparente, muito simples. Aliás, mostra o gênio do Seyrig, né? E esteve durante talvez demasiados anos em circulação, até que começou a haver um problema, de facto, a nível de segurança, nem tanto. O problema era mais o estrangulamento em termos da circulação, porque é uma ponte, quer dizer, ali tinha que haver uma alternativa. Desde que existe metro tem sido um espetáculo, porque realmente a nível de trânsito e tudo é muito mais cómodo, muito melhor. Esta ponte agora não tem nada a ver com o que era. É uma ponte fantástica, como é fantástico e merece que se registre. É uma estrutura que já com muito mais de 100 anos e que já passou por tantas utilizações e, portanto, é fabuloso. A Casa Eiffel também concorre para a nova ponte que substituísse a Ponte Pencil. Um tanto quanto ironicamente, esta foi um pouco a vingança do Seyrig, não é? Porque o Seyrig, entretanto, já estava a trabalhar com os belgas, com uma empresa de Bruxelas, a Sociedade Bilberg. E ele, portanto, muda de emprego e num concurso realizado cerca de 10 anos depois, ele vem com a solução que vai ser construída, concurso internacional. A Ponte Luís I é das soluções até mais caras, mas ninguém tem a menor dúvida que foi tomada a correta decisão. As autoridades da cidade e do governo exigiram uma ponte a 2 níveis para precisamente contemplar a futura expansão da cidade e também fazer uma ligação com Gaia, portanto, à cota alta. É a Ponte Luís I que vem a tomar um pouco o papel de ex-libris da cidade, não só pela originalidade que aquela ponte tem, mas pelas características que tem, e ainda hoje é um recorde mundial. Cumpriu a sua função até hoje e continua a cumprir, e agora com um metro no tabuleiro superior. E a esse propósito é importante dizer uma coisa também que foi feita na altura com alguma discrição e que não foi suficientemente reconhecido. É que o trabalho de recuperação da ponte para ser reutilizada pelo metro foi verdadeiramente notável. Ora bem, eu utilizo esta ponte já há vários anos. Utilizo-a agora atualmente para vir para o trabalho e também para ir para casa. Como moro em Gaia e trabalho no Porto, tenho de utilizá-la diariamente. Mas também já utilizava antes quando andava na faculdade, portanto esta ponte já faz parte do meu cotidiano há muito tempo. E é sem dúvida muito útil para mim. Para além de ter também umas vistas fantásticas sobre a Foz do Douro, portanto é um elemento da cidade do Porto que para mim já é um marco.
Porto perdeu o século XX. Eu estou particularmente à vontade de fazer isso porque eu sou natural do Porto, mas o Porto, na realidade, perdeu o século XX. Durante o século XIX, foi o palco de todas as grandes manifestações políticas de Portugal. No século XX, é completamente ofuscado. E particularmente durante o período de Estado Novo. Tem que haver sempre um exemplo para justificar, portanto, a regra, não é? Portanto, há sempre um caso, portanto, que prova que houve, de facto, alguma coisa. Não é? Pouco, não é? Mas a ponte da Arrábia é, de facto, uma ponte muito importante. Mas sabe-se que desde a década de 30, de 1930, se começava a falar numa nova ponte para o Porto. E mais nos anos 40, que se começou a fazer estudos e tentar definir a localização, e andou-se ali muitos anos a discutir se iria ser uma ponte rodoferroviária ou não. E acaba por desistir da ferrovia e é feita apenas a ponte rodoviária, que lá está. Só na ponte da Arrábida, já em meados do século XX, é que foi possível construir uma ponte no Porto com tecnologia completamente portuguesa. Desde projeto às empresas de construção. É uma obra Coimeo das Valias e é uma obra que, por cima, está num local espetacular, sobre a foz do Rio Douro. É uma obra que me marcou, a desenvolvimento da engenharia, não só portuguesa, mas em todo o mundo. É uma obra de referência. Julgo que, como nunca, foi colocado um esmero imenso em toda a concepção, construção, acompanhamento, etc. Ainda hoje, para toda a gente, é considerada uma ponte muito elegante, muito simples, muito sóbria. Não haverá livro de pontes sério, quase que não inclua a ponte da Arrábida. De facto, ela foi recorde mundial quando foi construída, foi um recorde mundial por pouco tempo. Mas o meu professor Edgar Cardoso foi, de facto, um homem notável que construiu pontes belíssimas e outras obras públicas belíssimas por esse país e não só, fora nas colónias também, não é? E a ponte da Arrábida é uma ponte magnífica também. Sou utente da ponte de São João já há alguns anos. É a forma mais rápida de chegar ao centro da cidade, do Porto. Toda a gente que viaja de comboio tem que passar obrigatoriamente pela ponte de São João. Ninguém deixa de não passar na noite de São João, dia 24 de junho. E é uma das formas mais rápidas de chegar ao centro da cidade, não trazendo o carro, para além de ser económico e ser uma bela paisagem. Era óbvio que era necessária uma ligação ferroviária. E finalmente, então, é construída a Ponte de São João pelo professor Edgar Cardoso, que é o seu projetista, que vem, pronto, resolver o problema, não é? Resolver o problema. É uma ponte moderna, muito sofisticada, é também uma magnífica obra de arte, não é? Constrói um novo recorde mundial. É uma ponte de características diferentes, porque já não é um arco, como tinha sido a Ponte da Arrábida, ou como são as duas do século XIX. É aquilo que nós chamamos de um pórtico. Já vai ter duas linhas, o que, portanto, não há estrangulamento na passagem dos comboios. É uma ponte muito sóbria, muito interessante, continua a ser, efetivamente, para aquele estilo de ponte, para aquele tipo de ponte, continua a ser recorde do mundo e é uma ponte interessantíssima. No meu caso pessoal, a Ponte do Freixo é um ponto de passagem diário obrigatório. Para quem não tem que enfrentar o trânsito no interior da cidade, é uma excelente alternativa. Esta ponte acaba por minimizar ainda que ligeiramente os congestionamentos que existem na Ponte da Arrábida e na Ponte de Dom Luís. Todas as pontes de que falamos até agora
se encaixam numa zona do Porto em que há uma proporção nas margens, cerca de 200, 270 metros de largura de rio e cerca de 50, 70 metros de altura das margens. Portanto, estamos a falar de pontos muito retangulares. Nessa zona do Freixo, as margens já são muito mais baixas. Depois foi uma obra em que, tanto do lado do Porto, sobretudo do lado do Porto, a obra rodoviária é muito complexa. Optam por fazer uma ponte com características de viaduto, portanto uma autoestrada sobre o rio, e a verdade é que o António Reis faz um esforço para propor soluções mais interessantes. Mas na altura, então, junto ao Autónomo das Estradas, decide optar por uma solução prudência em termos de porventura custos acrescidos, ou tecnicamente uma obra mais complexa, e foi pena. Seguramente não foi a solução mais espetacular. É uma ponte muito racional, simples, não tem a mesma espetacularidade, não é um ícone como as outras pontes. Esta ponte foi vital para nós, porque a partir dela e precisamente a meio do rio e uma altitude considerável, conseguimos fazer excelentes planos, tanto para a Ponte Dona Maria como para a Ponte Dom Luís. Isso nos serviu a nós, com certeza que também serve muito mais as populações das duas margens do rio, já que conseguem facilmente atravessar ou a pé ou de carro, e vem assim duplicada as hipóteses de atravessar o rio das duas formas. O tabuleiro superior da Ponte Luís I passa para o metro, tinha que se encontrar uma solução à cota alta, ponto Infante. A ponte foi um projeto em que interviu o professor Adão da Fonseca, associado com dois projetistas espanhóis. É uma ponte numa localização muito complicada, porque está entre a Ponte Maria Pia e a Ponte Luís I, portanto a consciência de que qualquer ponte que se coloque nessa zona, mesmo em cima da zona central, do centro histórico do Porto, tem uma exigência muito grande. E destina-se a servir, de um modo especial, o centro do lado do Porto, já que do lado de Gaia ela ainda foi para uma zona que estava construída e, portanto, aí se mantém um trajeto, um traçado mais de autoestrada do que de via urbana. Acho que é uma solução muito feliz, é uma solução não muito convencional, é uma solução de uma ponte em arco, está entre duas pontes em arco, mas é um arco diferente, um arco muito rebaixado, acho que é um símbolo do nosso tempo, como também tem que ser. Bem, a ponte é um recorde mundial. Naquele tipo de ponte, de um arco tão abatido, é um recorde mundial. Direi que é provável que passem muitos anos que venha a ser construída uma ponte que lhe retire o recorde mundial. São possíveis de construir. E não duvido, tal como nas outras, se lançados concursos, haveria imensas propostas muito diferentes. É inevitável que tenham que ser construídas novas pontes. O que eu espero apenas é que as pontes que venham a ser construídas honrem a tradição de grande qualidade, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista técnico, que as pontes que as precederam exibem. Não é?
facto tem a sorte de se poder orgulhar de ter algumas das mais notáveis obras de engenharia civil, que são, no caso, as pontes. Não é? É preciso ter a percepção, não sendo historiador, que qualquer uma daquelas pontes é património industrial, é património, é uma marca do seu tempo. Temos a obrigação de valorizar aquilo que nos é entregue e as pontes têm uma importância especial porque elas, de facto, elevam-se na paisagem. Enfim, são também grandes esculturas na paisagem.